Bom dia, pessoal. Vamos para mais um podcast cristão de quebrada aqui na cidade de Tiradentes. Para mais um tema que não é tão polêmico assim, mas tem a ver com o nosso cotidiano, né? O que os barbeiros de quebrada têm discutido e têm ouvido nessa quebrada que é tão sofrida, porém quem faz a alegria é você que corta o cabelo. Eles dois cortam o cabelo, esses caras aqui não. Podcast cristão de quebrada, Everton, Ederson e Gabriel. Hoje nós convidamos dois barbeiros dessa quebrada maravilhosa. Moisés, não tem vulgo? Ou tem vulgo? Sem vulgo, Moisés? Não. E Gleitson, tem vulgo Gleitson? Gleitson, GR e Moisés, dois barbeiros de quebrada, para a gente falar um pouco aqui nessa cidade de Tiradentes o que esses caras têm ouvido. É muita história para contar, bastante história. Então, vamos começar com o nosso podcast aí. Alguma colocação, alguma questão? E antes das nossas colocações, eles vão se apresentar aí, falar. Moisés Você está fazendo bacharel em? Se apresente. Bom dia a todos. Bom dia, Moisés. Prazer estar aqui, sou grato aí ao convite que o Everton fez. É sempre bom a gente poder discutir, contribuir e aprender um pouco mais aí com cada um de vocês. Me chamo Moisés. Tenho 35 anos, atualmente sou educador do curso de barbeiro, também barbeiro, e estudante de psicologia, cristão, nasci no meio cristão aí, desde muito pequenininho, não que ainda sou, mas desde criança conheço o Evangelho, e à medida que o tempo passa aí a gente vai se desenvolvendo no Evangelho, se desenvolvendo na sociedade, e aí com a nossa profissão tentando aprender a lidar com os conflitos sociais e os conflitos religiosos, Então, espero que esse papo aqui possa contribuir bastante aí para o nosso crescimento, ok? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Gleitson. Tenho 29, não, agora eu tenho 30. 30 anos agora, também barbeiro, educador na área da barbearia, graças a Deus também cristão, desde muito novo. O Senhor nos chamou muito novo para isso, e que nós possamos aí também conseguir contribuir de alguma forma para ajudar pessoas, seja da onde você estiver ouvindo isso daí, que nós consiga contribuir de alguma forma com você aí, tá bom? É nóis. É isso, pessoal. Esse daqui é o Cristão de Quebrada, onde a gente tenta desconstruir as bolhas do sistema, Então vamos lá para as primeiras perguntas. Os dois trabalham juntos? Não, trabalham em... Nós trabalhamos juntos na escola, onde a gente... Parceiro de profissão. Onde a gente ministra aula. Nós somos professores de barbeiro. Porém, na barbearia, ele trabalha na barbearia dele e eu trabalho na minha, Mas trabalhamos juntos de forma parcial. Supõe-se que nesse meio de vocês atendem muitos jovens, certo? Muitos jovens da nossa quebrada. Qual que é o tema que eles mais impõem em roda de conversa? O que os jovens têm falado aí? O que os jovens têm polemizado? Porque, você tem o Gleitson 30 anos, certo? E o Moisés 35. Então... quando a gente está lá cortando o cabelo e tal, e o barbeiro é até mais velho, começa a vir várias ideias e começa várias conversas e tal, Resenhas. E qual que é as dúvidas do povo? Sobre profissão, droga, alcoolismo, sexualidade, política, religião. Os caras mais conversam lá. Olha, pelo menos comigo lá, a maioria dos assuntos são bastante esse. Hoje eu vou ficar na régua para me poder tomar uma. Pro baile. Preciso ficar na régua para ir pro bailão, curtir. E infelizmente, alguns acabam até se destruindo, através desses bailão. O negócio é a estética ficar bonita, então. É isso, Moisés? Trabalhar a imagem? Então, na minha barbearia, a gente tem uma concentração bem grande de jovens, Tanto é que o colaborador que trabalha comigo, ele é jovem, 22 anos, acredito. É Madruga, né? É um magrão. Magrão de Sampa, um abraço pra ele. E
eu percebo que o jovem, ele tem duas vertentes, né? Você tem aquele jovem que ele está disposto a curtir a vida mesmo, né? Então ele vai lá para cortar porque ele quer curtir um baile, né? E você tem um outro tipo de jovem que ele já está disposto a destruir a vida, né? Que ele já tenta se envolver com um pouquinho mais de criminalidade. Já perdeu a esperança, né? Já perdeu a esperança, exatamente. Jovens com 20 e poucos anos que já perderam a esperança. Recentemente eu tive uma experiência dando aula na Fundação Casa e jovens de 16, 17 anos condenados ao crime. E não é condenado pela sociedade, é condenado por eles mesmos, né? Então, relato deles próprios com 17 anos dizendo: isso aqui é minha vida, eu nasci para isso, eu sou do crime. E ainda falavam: você é tão novo, né, cara? Você não viveu nem um terço da sua vida e você já está se condenando à criminalidade. Então a gente tem duas vertentes de jovem. Aquele jovem que de fato quer curtir a vida, que está passando a fase dele. Isso é absolutamente normal, todos somos jovens e todo mundo tem a fase. O grande problema é quando o jovem ele não consegue passar de fase, né? Que ele fica preso naquela fase, né? Então você vê hoje muita gente aí jogado na rua aí, em situação de rua, e você vê que caras de 30, 40 anos que eles estão na mesma fase de quando eu tinha 15, que era aquela fase da loucura, de sair, de beber, de usar droga, e o cara não conseguiu sair, ele ficou preso, né? Então, na barbearia a gente tem muito disso, né? Rola bastante esses assuntos sobre criminalidade, sobre curtição. Hoje os jovens eles curtem muito o grau, né? Da grau de moto, esse tipo de coisa e tal. Então você percebe que tem jovens que de fato querem se divertir, vão aproveitar a juventude deles e depois vão tocar a vida com a maturidade, vão viver normal, né? E tem outros que infelizmente vão ficar nessa fase, né? E o triste é isso, né? Porque você vê que o cara vai perdendo a esperança de viver. Ele vai ficar preso na fase dele, sem qualquer esperança. Ele se acomoda com essa ideia da criminalidade, né? Se acomoda porque a periferia ela tem esse problema, né? A gente acaba olhando para o lado e a gente acaba ficando meio sem esperança, né? Porque você fala: com meu pai aconteceu isso, com meu irmão aconteceu isso, por que comigo vai ser diferente? O cara vai ficando sem opções. Ontem eu estava na minha barbearia, estou falando bastante, mas eu vou parar já. Eu estava na minha barbearia e passou uma mulher completamente embriagada, só que ela estava cuidando de uma criança. Eu até comentei com meu irmão, né? Eu falei: que situação, né? E ela precisa cuidar da filha. Só que de verdade ela não tinha condição nenhuma. E eu peguei e eu comentei com ele, eu falei: o problema é que a filha, ela acaba não tendo opção de escolha. Ela cresce vendo aquilo e se enxerga como um espelho, né? Porque assim, nós somos filhos, né, de pais da periferia, mas que são trabalhadores e tal, fomos criados por ele, e a gente teve escolha, né? Eu posso seguir o caminho dos meus pais ou o caminho da maioria. Uma criança, quando ela nasce num seio familiar como esse, a mãe no meio da drogadição, o pai, ela não tem outra opção, né? É muito difícil ela conseguir colocar a cabeça dela para fora e falar: eu tenho outro caminho. Então a pessoa acaba ficando limitada a isso, né? Então isso é uma coisa que então o sistema fala que quando a pessoa sai desse ciclo, contrariou a estatística, né? Nem o sistema acredita que uma pessoa sairá desse ciclo, né? E o Moisés também é estudante de psicologia, né? Como que você já tem uma base dentro da psicologia para entender que o Moisés falou com propriedade. Verdade. Então, observando à luz da psicologia, tem jeito a sociedade? É difícil. Então, a sociedade ela teria jeito se o poder público ele quisesse fazer com que tivesse Mas jeito. Não é interesse do poder público, Não porque tem eles estão interesse. ganhando com isso, né? Não tem interesse. Você vê, eu acabei de falar da minha experiência na Fundação Casa. Você vê que ali o sistema ele é feito para deixar aquele jovem ali preso e depois para aquele jovem ele siga a carreira criminal. Aquilo não é preparado, ali não tem investimento para tirar aquele cara dali. Aquilo ali é uma fábrica de bandidos. Eles trabalham com medo e com ódio, né? Trabalha com medo, com ódio, entendeu? Então a sociedade ela teria jeito se de verdade tivesse políticas públicas para isso, né? E não tem. Aquela mãe, por exemplo, que está lá embriagada e está cuidando daquele filho, a gente vai ter que orar muito a Deus para que Deus envie um anjo lá e possa ajudar aquela pessoa para poder sair daquilo, né? Porque de verdade, se ela for contar com o poder público ou, né, com alguma ajuda externa, ela não vai ter. Ô Moisés, deixa eu fazer uma pergunta para você. O texto bíblico aqui, eu quero fazer uma pergunta em cima de um texto bíblico. O texto bíblico aqui de Efésios 2
capítulo 2, está dizendo assim, que a partir do verso 2 também fala assim, ó, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Eu quero fazer uma pergunta para você, o seguinte: você encara essa questão da realidade lá do salão de cabeleireiro seu, da sua barbearia, você vai encarar como cristão que é legítima a diversão, a brincadeira, até a diversão do ponto de vista geral, assim, brincadeiras, zoeira, a distração, o cabelo na régua, a distração, o uso da droga, tudo isso é legítimo e tem que fazer parte da sociedade, da juventude, porque ele é jovem, ou não precisa ser assim porque ele é regido por um poder, por uma potestade maligna, e isso deveria ser quebrado. Como que você vai encarar do ponto de vista de que você é crente? Como que desconstrói essa bolha? Sim. Então, o primeiro ponto, a gente como cristão, a gente sempre vai ter a leitura espiritual do assunto. Eu, por exemplo, quando eu vejo um cara em situação de rua, e esse cara ele está com a vida perdida, eu sei que ali a vida dele está sendo dominada pelo mal, por espíritos malignos e tal. Porém, isso é uma crença nossa, nós acreditamos assim. A grande parte da sociedade ela não tem a mesma crença e não é obrigada a ter. E ela acaba utilizando aí a sua forma de viver a vida. Então, por exemplo, eu acho que o jovem ele deva curtir a vida, se for algo que ele escolheu para a vida dele, não acredito que ele possa curtir. Você respeita. Exatamente. Eu vou sempre respeitar porque assim, qual que é o ponto de vista do crente? O crente ele tem muito aquela de querer evangelizar a pessoa, de querer mostrar que o seu caminho é o correto, a sua religião é o correto. Mudar da água pro vinho, exatamente. Pessoa, né? Só que assim, cara, nem todo mundo acredita como a gente acredita, Eu costumo dizer que assim, nós somos cristãos porque nós nascemos em um país tomado por uma religião cristã. Bem provavelmente alguém da sua família era cristão ou um amigo e te ensinou este caminho. Só que se você tivesse nascido num terreiro de Umbanda, num local onde isso seria predominante, provavelmente você teria outra fé, outra religião. Se você tivesse nascido lá no Afeganistão, provavelmente você não seria um cristão. Então, o fato da gente acreditar não é o suficiente para a gente dizer para a pessoa que ela está no caminho errado. A pessoa está no caminho que é o caminho dela. Obviamente que nós, como cristãos, nós temos que apresentar o Evangelho como uma forma de caminho, uma forma de transformação de vida, mas sem aquele... Eu não gosto de ser aquele cara chato, do cara chegar, vai cortar o cabelo, eu fui para um baile onde, não sei o que eu falo. Tá repreendido, isso é coisa do demônio, em nome do Senhor. Isso é chatão, ninguém aguenta isso. Então, tipo assim, a gente precisa acolher que é decisão das pessoas, entendeu? Então, de repente, se o cara me dá uma abertura e eu falo, tá bebendo bastante, mano, dá uma diminuída, dá uma maneirada e tal, toma cuidado, mano? Liga pra sua mãe quando você sai e tal. Porque o cara, ele vai, porque assim, o nosso caráter, ele é construído de pouquinho, E o grande problema do crente, por que o crente ele afasta o jovem? Justamente por conta disso. O jovem não suporta crente, porque o cara, ele quer... Muito moralista, Só especifica, quando você fala crente, a imagem do que o povo cria do crente, não o crente cristão que a gente está que tá aqui na roda. O estereótipo de crente. Exatamente, o estereótipo de crente. Tem que especificar para o pessoal. Aquele estereótipo de crente que quer mudar a visão da pessoa de uma hora para outra, E na verdade isso aí vai sendo construído. Enfiar a goela abaixo. Jesus é tão grande que ele nem cabe, Não dá para você enfiar a goela abaixo. Ele é grande, ele precisa ser... O crente não pode falar nem na gíria, que tá no pecado. Tudo tá no pecado. Tem um estereótipo, Você cria aquele estereótipo. As pessoas criam a imagem do crente, Exatamente. Então, por exemplo, chega um jovem com um chapéuzinho desse aqui. Você
Você não pode ser crente. Um chapéuzinho desse. Chapeuzinho O desse. treinador do irmão já faz assim, ó. Repreendido. Aí você fala, o cara, mas um cara desse não é crente, olha o chapéu que ele usa. Fala, o que o chapéu fez? Né? O chapéu Já dá pra cometeu definir o algum erro. caráter dele. Esse Chapéu chapéu, não tem culpa nenhuma. esse chapéu matou alguém, né? Não faz Esse sentido irmão tá de nenhum. chapéu. Esse Exatamente. irmão tá de chapéu atolado aí. Então, se tem uma coisa que eu aprendi ao lidar com jovens, Opa, é não gente, ficar vai. criando bloqueio, né? Não ficar criando bloqueio. A gente vive em sociedade, a gente precisa ter inteligência social, né? Você precisa saber conversar com as pessoas. Inteligência social. Não dá pra você lidar com as pessoas, todo mundo que sentar eu tenho que converter ela, né? Não faz sentido. Então, ó, isso. você, o Gleice, concorda que os crentes também estão agindo pelo efeito manada. Tá ali, tá com lá, vai que vai. Diz que está fora do sistema, mas está mais aprisionado ainda dentro do sistema do que outros. A gente vê que tem bancadas evangélicas, pastores evangélicos, inclusive quem está sendo preso na política atualmente são os pastores evangélicos. Vou vir uma Que parte coisa polêmica. Que contradição. Que contradição, né? Cadê os moralistas? Aí se você pega um moralista desse, que anda de terno e gravata lá em Brasília e fala que o cara tá com esse chapeuzinho, ele tá no pecado. É o errado. Tá vendo? Olha o que a sociedade está construindo. O que você acha disso, Gleidson, o barbeiro das multidões? Das multidões. Bom, De fato, eles criam um modelo, né, de cristão em que quer que todo mundo siga daquele mesmo É o jeito, rótulo, né? Um rótulo. Fala, Quer ver dessa um rótulo? forma. Antes a gente tava ali nos bastidores, ele falou, mano, você é barbeiro e tá de boné, qual que é? Tá vendo que é um estereótipo, um Você preconceito? põe É o isso? rótulo nele. Fala aí. Verdade. Hoje em dia nós vivemos em um mundo que a nossa visão é o que diz, é o que a pessoa tem no seu exterior, né? Então o que nós vemos aqui é que é de fato, nós já lê a pessoa e já dá o decreto dela, e que infelizmente não é assim, né? O que Jesus ele nos ensina é que nós precisamos entender também o que ela tem por dentro, o que ela pode passar para nós. Às vezes você pode encontrar um cara lá, às vezes todo tatuado. Eu tenho um amigo que ele tem o corpo quase todo fechado de tatuagem, e ele é pregador do evangelho também. Então, isso daí nós não podemos, na verdade, ler as pessoas pelo seu exterior. Precisamos conversar primeiro, entender também as pessoas, né? E nas nossas barbearias, geralmente as pessoas que entram lá, sentam na nossa cadeira, eles acabam falando bastante, né? Conversando a respeito de tudo. Barbearia é uma terapia. Nossa, de tudo. É o escritório psicológico dos quebrados. Acho que eu- gratuito. Gratuito não, você tem que cortar o cabelo. Barbeiro nunca deveria declarar imposto de renda, tinha que ser isento. Tinha que ser mesmo, tinha que ser. Faz o trabalho social dentro da quebrada do Brasil. Moisés juntou aqui duas coisas assim que faz muito sentido, né? Ser barbeiro e ser psicólogo, né? Isso. Então, Ele já é, ele só quer o diploma. agora só precisa do diploma, de fato mesmo, né? Então, as pessoas que sentam lá, nós temos duas visões, né? A visão que é a primeira, que ele senta lá e, tipo, nós olhamos o exterior dele e às vezes nós Julga. faz uma leitura, né? E que não é da pessoa. Quando a pessoa começa a conversar, nós começamos a entender que essa pessoa é diferente. Às vezes nós julgamos pessoas ser cristãos e senta lá e Exato. e tem Já falei, isso daí tá na mão do palhaço. aqui na quebrada em si, né? Se você vê alguém com um terno e gravata, pô, esse aí é cristão. Ele é crente, ele é crente. Esse aí é crente. Você chega assim, ó, paz de Deus, irmão. Ó, paz de Deus, o quê? Por estar de terno e gravata, né? E nós precisamos ser diferentes, né? Nós precisamos ler as pessoas de forma diferente, né? Entender que nem todo mundo precisa ter um rótulo ali para ser o que é. Vou perguntar uma coisa para você. Ontem, estive em um curso ontem sobre Filemão lá e tal. E aí foi falado o seguinte no curso, que nós aqui em São Paulo somos aproximadamente 22 milhões de população na grande São Paulo, estado de São Paulo. E falando sobre violência, a pergunta era, a resposta era a seguinte, a indagação foi essa, que
A violência é grande em São Paulo? Vocês admitem isso, os dois? É muito grande em São Paulo? Enorme. Enorme, né? Principalmente nas quebradas, como Cidade Tiradentes, Periferia, Guardados, periferia e tal. É discrepantemente poderoso a violência, legal, imprimida aí e tal. Nós somos aproximadamente 22 milhões de pessoas aqui na cidade de São Paulo e aproximadamente aí entre 7 a 9 milhões de cristãos confessionários, que é só da igreja evangélica, junto com a igreja católica. A pergunta era o seguinte, a indagação que foi feita era a seguinte: se não houvesse essa média de 20, acho que é um terço mais ou menos, de cristão em São Paulo, como vocês acham que seria a violência se não houvesse 8 milhões de cristãos em São Paulo? Como vocês acham que seria a violência? Responde o irmão, como você acha que seria a violência com esse número bem reduzido de cristãos? Se tivesse bem menos cristãos De 22 milhões, nós temos um terço dessa população de cristãos. Se esse número fosse menor, como que vocês... exatamente, no português, claro, é isso. Se tirassem os cristãos da terra, como que vocês acham que se daria esse desenvolver da criminalidade? Mas calma, não responda genericamente, responda a partir do contexto de vocês aqui, ó, quebrada. Não, de fato seria bem maior. Por quê? É pior, né? Nossa, seria porque as pessoas quando se originaliza cristão de verdade, ele tem um temor, né, no quesito tratar o seu próximo, né? Então, se as pessoas tivessem bem menos cristãos nesse nosso estado de São Paulo, com certeza eu acho que seria bem maior esse número de violência. Certeza, eu acho que seria bem maior. Você entende que seria trágico, tragédias? Ia ser bem mais, muito mais. Porque as pessoas não iam ter esse sentimento de amor ao próximo, né? As pessoas que às vezes estão fora de si, né? Vamos dizer assim, através do álcool, através das drogas, eles ficam fora de si, então eles acabam fazendo coisas que realmente não deveriam fazer, né? Então eles precisam tomar esse cuidado. E as pessoas sendo cristãos, eles têm um certo temor, né? Então eles amam um pouco mais o próximo, né? E isso deve ser... Então a igreja está fazendo muito mais que o Estado. Isso de muito fato. Mais, porque a igreja, o evangelho cristão, ela está impedindo o crescimento da violência e o Estado não consegue fazer. Concorda, psicólogo? Desculpa, André, você ia falar, pode concluir. Então, eu acredito que a igreja ela tem um papel social muito forte, né? Principalmente quando diz respeito às áreas periféricas. O Estado não chega na periferia, né? Quando chega, mas chega de forma bem... Opressora, né? Chega na posição de opressora. Na forma de polícia, oportunista e corrupta. O papel da igreja é importante porque quando um sujeito ele entra numa igreja, vai ser apresentado para ele Cristo. E quando Cristo ele entra na vida de alguém, ele é um agente transformador, né? Então aquela pessoa que matava, ela não vai matar mais, aquela pessoa que roubava, ela não vai roubar mais. Então este tipo de pessoa ele já sai da sociedade, né? Você vê que Jesus, quando ele encontrou Pedro tinha uma espada na mão que cortava a orelha. Quando Pedro foi transformado por Jesus, né, e você lê os evangelhos de Pedro, você vai ver que ele é outro ser humano. Então aquele cara que estava na sociedade matando pessoas, né, maltratando pessoas... O próprio apóstolo Paulo, né? Exatamente, Paulo, né? Quando Jesus encontra Paulo, ele era um grande assassino e você vê a vida dele transformada. Então, quando o evangelho ele encontra o sujeito, ele vai realmente tirar da sociedade um marginal, né? Porque uma pessoa, ela está numa sociedade sem Cristo, ela está por suas próprias concupiscências, pelo seu pecado, ele vai fazer, cara, o que dá na telha, né? Mesma coisa a gente aqui, né? Se você se desligar de Deus um pouquinho, você percebe que a sua natureza ela é mal e você tem uma tendência muito forte ao pecado. Então, quando você está muito próximo a Deus,
o seu caminho ele é totalmente diferente. Então, a igreja para a sociedade ela é um bem muito grande, né? Isso não só na parte da violência, mas na parte da assistência social, na parte da ajuda aos mais pobres. Então, a igreja ela tem um papel muito forte na sociedade. A gente está falando aqui sobre os estereótipos cristãos e etc. Né? Tem uma famosa frase de Karl Marx, ele vai dizer que a igreja é o ópio do povo, né? O ópio no sentido de amortecer, de tirar, de confortar, à luz da droga que é o ópio mesmo, né? De colocar o ópio ele é um anestésico, né? Ele é utilizado como anestésico. Então, aí os filósofos vão dizer assim, ó, por que as pessoas seguem uma religião? Porque acreditam em um Deus? Para muitos a resposta seria porque esse Deus existe e a melhor forma de viver é seguir seus ensinamentos, o que inclui agir moralmente, fazer rituais, agradecimentos, ir à igreja, etc. É isso que vai criar o estereótipo do crente. Então, existe uma fala, um dialeto específico que você encontra no crente. Se Karl Marx está certo, o que as pessoas vivem não é o cristianismo, sei lá, um teatro, como diz, é o ópio, é a Netflix, no sentido disso, vou criar minha família aqui porque aqui tem um padrão moral legal. Logo, isso não é cristianismo, certo? Então, esse negócio de cristianês que inventaram por aí, né, até o modo de falar, tem que ser limitado à luz de quem? À luz desses caras que estão trabalhando na quebrada, de vocês, todos nós que moramos e trabalhamos aqui na nossa própria região. E sai desse estereótipo de crente, né? Então, quando a gente sai, o Moisés, por exemplo, eu vou lá, corto o cabelo com ele há mais de 10 anos. Meu filho nem tinha nascido, acho que ele já tinha acabado de nascer, então faz mais de 10 anos. E você conversa com Moisés 2 minutos. Não, quem é esse cara? Eu ainda não fui na barbearia do Gleitz, mas vocês têm que ir. Nem vai, nem posso ir, porque eu não posso ferir a ética ainda. Já casou com o barbeiro. É adultério. Você cortar quanto barbeiro é adultério. Mas esse é o problema, sabe? O problema nosso é essa nossa construção dentro da bolha do cristão, que a gente não pode ser nós mesmos. Sim, uma vez que se você não for você mesmo, Jesus é um grande ladrão de quê? De personalidade. Agora, você concorda ou não? Você concorda? Fala aí primeiro o Gleitz, depois o Moisés. Concorda com isso ou não? Jesus roubou sua personalidade? Olha, se ele roubou a minha personalidade, para mim isso aconteceu, de fato. A sua personalidade maligna. Eu como pessoa, de fato, Cristo ele mudou o meu caráter, mudou o meu jeito de pensar, mudou as minhas atitudes. Ele me mudou, na verdade, por completo, né? Mesmo eu crescendo numa família de pessoas já cristãs e coisa e tal, desde pequeno foi formando-se o meu caráter como cristão, né? Sim, mas você deixou de ser o Gleitson? Não. No sentido assim, Pedro não deixou de ser Pedro, pescador, tanto que depois que Jesus é morto, né? Os caras falam o quê? Jesus não apareceu, vamos voltar a pescar. Então, nesse sentido, entende? De roubar a personalidade, porque você gosta de jaqueta de couro. Não vou andar de jaqueta de couro, nem de boné, porque Jesus não vai... É disso que a gente está tratando, entende? Você acha que Jesus roubou sua personalidade nesse sentido? Nessa questão, não. Na verdade, quem rouba essa questão nossa daí são pessoas, né? Pessoas. Eles querem colocar um rótulo de você. Infelizmente, é o que eles fazem, né? Falam assim, olha, você não pode usar boné porque você crê em Cristo. Não pode usar tatuagem. Peraí. Cristo ele nunca diz que você não poderia fazer isso, usar um boné ou usar uma bermuda e coisa e tal. Cristo ele quer de fato mesmo nos mudar, mas interiormente, exteriormente. O cara fala na sua barbearia, não, faz um risquinho na sobrancelha. Não, Jesus não quer isso pra sua vida. E tem muito isso, infelizmente. Eu como cristão, eu atendo um público
maior de pessoas cristãs, né? Jovens cristãos. E ele sempre pergunta, mãe, o que você acha de eu fazer um risquinho ou fazer um penteado desses aqui? Às vezes eles ficam com medo, né? E o medo não de Cristo, o medo do sistema. Ser julgado, né? Ser julgado pelo corte de cabelo, pela tatuagem que ele tem, pelo cortinho da sobrancelha que ele vai fazer, isso daí. Exatamente, olha só. Por exemplo, meu filho tem 12 anos. Ele fala, vou fazer um risco. Você vai, mas só se for no Moisés. Tá certo, não. Porque se o cara ele for fazer um risco no Gleice, é pecado. Mas no Moisés É pecado, é Na pecado. barbearia, Só é pecado se for cliente seu. É adultério, é adultério. isso é muito mais do que Pela pecado. Bíblia da barbearia, isso é adultério. Segundo as grandes, são 14 e 15. Você vê que esse estereótipo do crente, né, que a religião ela impõe, ele é bem. Vocês fizeram a pergunta, né? Se Jesus ele roubou a nossa personalidade. Por um período, a religião roubou a minha personalidade. Porque assim, para a religião é muito mais importante você parecer do que você ser. Tanto é que a primeira coisa que é Isso o mudada. Fantástico não te mostra. A primeira coisa que é mudada quando um sujeito ele entra na igreja é as vestes, é aquele comportamento e tal. E aquela preocupação de mudar o sujeito por dentro, né? O interior dele, o caráter, moldar, forjar o caráter do cara para ele ser transformado, isso é uma coisa que se der tempo, né? Se der tempo, se o cara de fato ele conseguir ficar ali na religião e ele ter uma visão diferente, ele conseguir encontrar Deus, ele é transformado. Então, por um período, eu de fato eu acreditei muito que era esse formato mesmo, né? Você precisa mudar. Então, não vou mais jogar bola, não vou mais usar shorts, não vou mais isso, não vou mais aquilo. E o grande problema da nossa geração é que a gente lê Bíblia, né? E quando você começa a ler Bíblia sem o viés da ótica religiosa, né? Você começa a ler Bíblia com a simplicidade do Evangelho, você vê que é bem diferente, né? Não é bem aquilo, né? Não é bem aquilo que Não é o que é passado na televisão, quis né? dizer, né? do que eles mostram. Na verdade, Jesus ele te chama para um relacionamento com ele. Esse relacionamento ele é muito diferente, daquele formato, né? Que a gente precisa de um sujeito que é um pastor, que ele vai. Eu me lembro que eu era de uma igreja e um dia eu ia pra praia, né, com a minha família e tal. E eu falei, eu vou pra praia com a minha família. E o pastor falou, não, mas quando for assim, você me avisa com antecedência. Eu achei meio que o cúmulo, né, por quê e tal? Não, porque eu sou uma autoridade espiritual sobre a sua vida e, né, você tem que estar. Eu falei, não, você tá brincando, né? Você tá brincando comigo. Não é possível, né? Eu tava do palhaço. Mas você vê que quando a gente não tem conhecimento, a gente fica refém disso mesmo. Porque não é nem por falta de caráter, porque o cara acredita mesmo naquilo, que ele é alguma coisa, entendeu? Ele acredita que ele tem esse poder todo, né? É superior, né? Que ele é superior e tal. E esse cara, por ele acreditar que ele é superior e por um poder de persuasão, ele consegue manipular uma massa, né? Ele consegue dizer para a massa, você tem que agir assim, assim, assim. Porque na igreja a gente está muito preocupado com pode e não pode. Então o cara ele senta numa cadeira de um barbeiro e ele fala, posso fazer luzes? Será que isso pode? Será que não pode? E na verdade não existe pode ou não pode. Existe uma relação com Deus que se você vai tomar as decisões que você quer. Se você é de fato um cristão, se você de fato é uma pessoa salva, o seu comportamento vai ser perante isso. Quando você está perguntando se pode ou não pode, você está querendo agradar alguém, e não é Deus, né? Você está querendo agradar um público. O palhaço. Quem que é o palhaço? O palhaço é o diabo, é o mundo, é o sistema. Se você não está na mão de Deus, você está na mão do palhaço. Exatamente. É uma gíria que a gente usa aqui. É uma gíria interna, né? É uma gíria interna, exatamente. Cara, tem uma... E eu vou colocar aqui uma coisa que fizeram com Jesus, né? Quando Jesus estava lá, o que os fariseus falavam? Esse cara aí não é o cara que tá lá com os beberrão, que anda com a prostituta e blá 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 blá. Isso acontece comigo dentro da quebrada. Os caras criam esse rótulo em cima do crente, falam, esse moleque não é crente, pai. Tá aí moscando, tá na mão do palhaço. Isso acontece com vocês também? À luz dos Salmos primeiro. Então, lógico que vai acontecer, porque o cara que ele é religioso, ele sempre acha que a sua ação tem que ser mediante ao que ele pensa, entendeu? Então, por exemplo, você fala, vou no Morumbi hoje assistir um jogo de futebol.
como é que você faz isso? Que não sei o que. É crente. Tal, que não sei o quê. Essas bobagenzinhas que de verdade, da mesma forma que eu aprendi a lidar com uma pessoa que não é evangélica, eu aprendi a lidar com quem é evangélico. Eu também sei da crença dele, né? Então, às vezes a gente tem uma visão do evangelho, e a minha visão do evangelho ela é um pouquinho diferente da que a grande maioria das pessoas religiosas acreditam. Eu aprendi a lidar com esse tipo de pessoa, eu sei da crença dele. Então a Bíblia fala que a gente não pode ser pedra de tropeço, né? Então quando a pessoa ela tem esse estereótipo, ela tem essa visão, cara, eu vou deixar ela pensar do jeito que ela quer pensar. Eu não tenho mais idade para ficar com aqueles debates religiosos. Quando você é mais novo, você tem energia, né? Para dizer, mas a Bíblia diz isso e aquilo, cara. Porque a minha conexão com Deus ela é direta, né? A gente não precisa juntar umas outras pessoas para fazer um protesto lá com Deus. É direto, a relação ela é direta, ela é íntima. Então o fato de você ficar discutindo com o cara ou tentando mudar a forma dele de pensar, isso aí é besteira, né? Então, perca de tempo, né? É perca de tempo e perca de amigo. Aí que tá, às vezes tem pessoas que eles estão na igreja, cara, são gente boa demais, são seus amigos, e você vai ficar brigando com ele porque ele tem uma posição e você tem outra. Não, cara, a gente vive muito bem, né? Entendeu? Eu, por exemplo, se eu quiser ir num estádio assistir um jogo de futebol e se porventura o crente ele achar que não é legal, ele falar pra mim, eu falar, desculpa ter te, né? Se te incomodou, né? Porque de verdade, semana que vem tem outro jogo e eu vou ir, porque tem o jogo de ida e de volta, né? Eu não vou deixar de ir por aí. Se você tá achando ruim, você vai achar ruim na volta. Mas não Na vou, sua cara. mas não vou procurar um texto bíblico Seu pra dizer, frango. você tá errado disso aqui e tal. Não, se ele tem. Porque assim, de verdade, a gente não tem certeza de nada, a gente tem fé. Né? A gente pode falar assim, eu tenho certeza que eu vou ser salvo, tal, que não sei o que. Isso é fé, cara. Isso é fé, não tem. E a pessoa que não tem essa certeza, ela também tem a fé dela. Esse negócio de você tentar ficar mudando o jeito que a pessoa pensa, isso é muito desgastante, cara. Muito desgastante, né? Então, eu acho que principalmente na igreja, as pessoas se desgastam muito tentando convencer as outras. Né? As pessoas se desgastam muito tentando convencer de que o seu caminho é o correto. Então, por exemplo, eu acredito que para mim ser um servo de Deus, eu não preciso, por exemplo, ter esse estereótipo de crente, falar como crente. Você vê que o crente ele tem uma linguagem meio carioca, meio, né, um negócio meio assim, e eu já acho que não. Mas imagina se eu vou ficar 10 minutos da minha vida perdendo tempo dizendo pro cara que você não pode falar desse jeito. Ele acha que pode, entendeu? Quem foi que mandou o vídeo lá no grupo lá do moleque pedindo a pizza? Foi você? Todo jeito, né, já identifica. A gente citou Karl Marx com todo respeito aos comunistas. Eu conheço um monte de comunistas aqui da cidade de Tiradentes. Os caras têm os prós deles, as lutas deles, e tudo é válido, né? Mas o Karl Marx ele parte do pressuposto que Deus não existe. O que existe é somente a realidade visível, palpável, concreta. Então a gente citou. Nem Karl Marx existe mais. Mas. Porque o pessoal acha que a gente está fechado com Karl Marx. Não, mas Karl Marx está certo em dizer que a igreja é o ópio do povo. Dos cristãos verdadeiros é outra história. A igreja é um organismo vivo que está ligado, que tem um relacionamento direto, como Moisés falou, com Deus. Isso é a igreja, entende? Agora, só para a gente... o Gleidson, vocês só cortam o cabelo de homens, não é isso? De mulher também não, né? Só de homem. Mas por que isso? Fala no microfone. Por quê? Porque Evitar talaricar, essas paradas. Cobrança. barbearia é um mundo masculino, né? Então, teve muitos anos que era cabeleireiro, unissex, né? Então era homem e mulher, ou cabeleireiro feminino e coisa e tal. E aí a barbearia, ela veio surgindo, fazendo uma revolução, né? Tirando os homens de misturado das mulheres, e agora nós temos um espaço para nós, homens, né? Para nós falar nossa linguagem, ser do nosso jeito que nós quiser, nós podemos falar o que nós quiser, bagunçar, e que não tem problema. E se nós trazer uma mulher para a barbearia, ela já é um mundo estranho para ela, né? Então, é meio que separando as coisas. Alice no País das Maravilhas, né? Separando, e que de fato é uma coisa boa. Por quê?
quando um casal, né, homem e mulher, eles fazem tudo muito junto, eles não conhecem o mundo fora. O mundo, tipo assim, eu preciso me conhecer também, eu preciso sair um pouco sozinho, eu preciso sair com meus amigos, eu preciso ter o meu momento homem também, né? E às vezes isso daí acaba atrapalhando também relações de um casamento, porque tudo vai cortar o cabelo, aí chegava, isso aí acontecia muito. Não, o cabelo dele é pra fazer assim, assim. A mulher falar o que o cara tem que cortar. Oprimido. Imagina Oprimido só. dentro do salão. Então a mulher que ditava ali o que o cara tem que fazer. Pelo amor de Deus. Entende? Então, esse negócio meio que acabou. Aí tem até uma pesquisa que fala que os produtos de barbearia, hoje em dia, os homens tá 80% agora. 80% das decisões do homem agora em questão dos produtos, né, de beleza. Então ele escolhe a pomada dele, ele escolhe o gel dele, e antigamente era tudo a mulher que comprava. A mulher ia na perfumaria e trazia o gel pro cara. A mulher ia na perfumaria e trazia o olhinho, ou o que seja. Então ela que comprava tudo, né? Hoje em dia nós tomamos as nossas decisões. Então por isso barbearia, né? Então a mulher ficava presa na novela, com todo respeito das mulheres, tal, se casar. As mulheres ficavam assistindo a novela da Rede Globo, que não tem como, mano. Todo mundo corre pra cá e pra lá, mas todo mundo para na Globo. Isso é um fenômeno que acontece. Então a mulher olhava lá o cabelo dos caras lá da Globo, dos galãs, e chegava lá em vocês e tem que cortar assim. Vai ficar igual ele. Gleidson. Vou fazer uma pergunta pro Gleidson rapidamente, aí o Moisés volta. Gleidson, é o seguinte, volta lá o seu rosto pra câmera, plim plim, e responda lá pra câmera. Aqui, não, mostra a placa, eu Aqui é questão de quebrada. Quebrada, Gleidson. Não tá na Globo, não. Plim plim é do palhaço. Gleidson, é o seguinte, você vai responder ali naquela câmera. O Karl Marx falou que a igreja é o anestésio do povo, certo? Anestésio, o ópio. O ópio, o anestésio, né? E a gente admitiu que 1/3 da população aqui em São Paulo, ele diminuiu a criminalidade. O impacto seria catastrófico, né? Então o Karl Marx está errado, admitindo que a igreja seria o anestésio do povo, né? É aquele público cristão que não está fazendo nada, ele está com os olhos fechados para a sua realidade, só consumindo. Não é verdade isso daí. Entretanto, Cleidson, eu quero que você olhe lá para aquela câmera e fale o seguinte: Jesus transforma a sua vida? Responda lá. Sim, Jesus ele transforma, ele tem o poder de transformar sim a sua vida. E tem pessoas aqui na Terra também que tem um poder ilusório, né, de também mudar. Então nós precisamos tomar esse cuidado, né? Ou servir a homens ou servir a Deus, né? Nós precisamos ter esse cuidado, porque a religião em si, ela tomou a pessoa e forma pessoas, né? Então meio que vira um padrão de pessoas. Então essa pessoa aqui é de determinada denominação, então todos esses têm que andar desse mesmo jeito, né? É estranho isso, né? E Jesus ele salva pessoas, ele transforma pessoas em diversos lugares. Você percebe que Jesus ele vai até o prostíbulo e salva a prostituta. Ele vai lá na boca de fumo e ele salva também o traficante. E você percebe que o traficante ele vai ter autonomia para pregar para o outro traficante. Exatamente, conhece o contexto. Né? Então ele vai saber. Jesus ele é muito inteligente, né, nessa questão de salvação. Então, se eu pegar ali uma pessoa que era prostituta, né? Ela está sendo salva agora por Cristo, e agora ela vai e coloca uma saiona até o pé, coloca aquele coque no cabelo e coisa e tal. Se ela chegar lá no prostíbulo de novo, você acha que as pessoas vão ouvir ela? Olhando ela lá já de primeira mão assim, no visual, vai olhar pra ela e falar: mano, pelo amor de Deus, não vem pra cá ficar falando coisa pra mim não. Deus me livre, vamos andar assim? Nossa, Não quer. de fato. Eu tô acostumado com a ministrar, Não, mas olha só, e essa é a maior estupidez da cristandade atual. Por exemplo, o cara se converte, a bolha, né? ele jogava futebol no mundão.
Aí não pode Aí mais. não, agora você não pode mais jogar bola. Sendo que, em missiologia tem um estudo que fala que um missionário na África com uma bola representa 1000, uma bola e um missionário é 1000 crianças em atividade com aquele missionário pelo menos metade do dia. E essas 1000 crianças já estão longe de um monte de coisa, de marginalidade e um missionário. Aí o que as igrejas estão fazendo? Acaba com o dom do cara de jogar bola, de cortar, de fazer qualquer coisa, entende? É exatamente essa a perspectiva. É ou não é, Moisés? Se não for, você fala. Pode discordar. Não tem como discordar, né? Não tem como discordar. A igreja de fato, ela traz pessoas para a transformação, né? Cristo, ele atrai as pessoas para a transformação. Obviamente que a igreja ela é feita de ser humano e às vezes a gente dá umas vaciladinhas, a gente dá uma erradinha. Mas aquele que é atraído de fato por Cristo, isso aí vai ser transformado e ele vai transformar a sociedade onde ele vive, né? Então esse é o Evangelho, esse é o poder do Evangelho. Jesus, quando ele veio e ele pregou o Evangelho, ele pregava caminhando, né? Você não vê Jesus parado em culto, né? Você não vê Jesus em reunião de obreiro, discutindo, né? O que a gente vai, vamos colocar por Só parava na sinagoga para esculachar os caras lá. Quando ele parou na sinagoga, ele parou para dizer que eles estavam fazendo uma comercialização, né? Eles estavam comercializando um culto. A pessoa vinha com um bezerrinho lá, comprava e já entregava pronto. E o que, se a gente não tomar cuidado, a gente faz a mesma coisa, né? A gente vira consumidor de culto, né? A gente vem para a igreja, consome ali e vai embora para casa e de fato não tem uma transformação de vida. Então Cristo, ele é transformação de vida, consequentemente transformação de sociedade. Então, Moisésão, Jesus Cristo, ele pode transformar a maldição em bênção dentro da quebrada, ali nas mediações ali da barbearia de vocês. Ele pode transformar o traficante e também pode ser o usuário lá, o adicto, ele também pode ser transformado, e a transformação é de maldição para bênção. A sua barbearia acredita nisso? Você, como barbeiro do seu salão, acredita Você como cabeça. Como cabeça lá, como autoridade, você acredita que a sua barbearia, a partir de você como cristão, independente, Gleison, independente de denominação, a religião nossa é cristã, independente da placa da denominação, a sua barbearia acredita que Jesus vai transformar a realidade de maldição em bênção na sua quebrada? Então, com certeza, né? Com certeza, Jesus ele veio para isso, né? Para quebrar essas maldições. Tem pessoas que vêm de famílias destruídas e condenadas a uma vida ruim. E todo encontro com Jesus ele é para isso, justamente para transformar. O que eu não acredito muito é nesse formato que a gente tem, daquele formato de você levar o sujeito para uma igreja, né, só para mudar ali aquilo que ele tem por fora e nada mais, entendeu? Eu acredito que atrair as pessoas para Cristo, né, independente de religião, independente do que ele vai frequentar. Nós somos muito condicionados a falar muito de igreja para as pessoas, né? O tal do proselitismo, né? Falar da religião e tal. E eu acredito que Deus ele tem capacidade de mudar o sujeito em qualquer lugar que ele esteja, em qualquer religião, qualquer, né? Se de fato ele tiver, por exemplo, quando ele encontrou Saulo não estava frequentando nenhuma missa, né? Saulo estava caminhando lá e estava numa outra religião e foi encontrado e foi transformado. Então, eu não acredito nesse formato. Então, por exemplo, o cara sentou na minha cadeira, eu vou ficar chamando ele para ir para um culto, ir para a igreja, tal, de forma alguma, né? Se a gente tiver a oportunidade de falar sobre Deus, sobre o amor de Deus, sobre a transformação que Deus pode causar na vida do sujeito, com certeza vai ser falado, porque eu acredito muito nisso, né? A minha vida ela foi transformada, a vida da minha família, a vida dos meus amigos, ela é transformada a partir do encontro com Cristo. Então eu acredito muito que somente Deus pode salvar a vida, né? Não tem como, se você for olhar, por exemplo, o sistema político vai te ajudar? Não vai. A sociedade vai te ajudar? Não vai. A medicina não tem cura para tudo. Então, se você não tiver Deus na sua vida, provavelmente a gente vai ter uma vida vazia, uma vida fracassada. Então, eu acredito que Deus pode mudar qualquer tipo de maldição e bênção, sim. Você acredita sim, Gleison? Com certeza acredito também que Deus possa transformar a maldição em bênção. Isso de fato acontece mesmo, né? E sempre que temos a oportunidade, né, como Moisés acabou de citar,
todo mundo que senta na nossa cadeira, seja na quebrada, ou seja na escola, ou aonde seja, né? Sentou na cadeira, nós não vamos enfiar Cristo a goela abaixo, até porque Cristo é algo bom você só oferece, a pessoa aceita se ela quer, né? Tem uma frase que um amigo meu, ele utilizou numa das suas pregações, que ele dizia assim, forçar Cristo é como se estivesse estuprando a mente da pessoa, né? Então tudo que é forçado é um estupro. Então eu não preciso forçar. Jesus é uma coisa boa. Então eu só apenas vou oferecer. Você aceita se você quer, né? Mas eu não vou, sentou ali na cadeira, eu não vou ficar enchendo a cabeça da pessoa, falando um monte de coisa para a pessoa. Claro que se ela dá vazão, eu vou contar as minhas experiências, vou falar de Deus, de Cristo para ela. Eu não costumo dizer, citar uma igreja, você precisa ir para a igreja. Eu costumo dizer assim, você precisa se trancar no seu quarto e conversar com Ele. As suas decisões precisam ser tomadas junto com Cristo. Eu não digo para você seguir uma religião, eu digo para você seguir Cristo, né? Você se ajoelhar ali e tomar as suas decisões junto com Ele. Fale com Ele, né? Todas as suas decisões. Vou comprar um celular, sim, fale com Ele. Fala, Senhor, você acha que vale a pena? Ele é um amigo. Nokia. Ele é um amigo. Ele é um amigo. Então ele vai nos levar, nos direcionar a caminhos assertivos, né? Então nós vamos acertar mais do que errar. O ser humano é normal errar. Você vai errar, as pessoas da sua família vão errar. Só que quando estamos com Cristo, nós erramos menos. Acho que a carga do erro parece que ela não nos esmaga totalmente, como se Cristo ele segurasse um pouco dessa carga, né, para nós. Então ele acaba nos protegendo, né, nos ajudando. E o interessante de Cristo é que ele nunca joga na sua cara. Você tropeçou, não tem problema não, peraí, deixa eu te limpar aqui, vamos tentar de novo, levanta aí, vamos lá. Mais uma vez ele tenta te ajudar, né? Então, o bom de Cristo é esse. Agora, quando nós levamos para o lado da religião, a primeira coisa que as pessoas fazem quando você tropica, jogar pedra. Peraí, você não era o crentão, você não era o cara, você andava de terno e gravata. Pedra nele. Vamos, pra gente chegar nos nossos finalmente, eu vou perguntar para vocês, por exemplo, essa semana teve a Marcha para Jesus, Marcha para Cristo. Ontem. Foi ontem, né? Foi ontem. Hoje é dia 10/7, então foi ontem, dia 9. Vocês falaram que o cristão ele tem o quê? Refletir o caráter de Cristo, pura e simplesmente. Só que a Marcha para Jesus foi pautada no discurso do Jair Bolsonaro, uma figura pública, então a gente pode falar, porque ele estava lá mesmo, e o Marcos Feliciano, outra figura pública que estava lá, e a gente pode falar sem problema nenhum de boicote, de processo, porque são figuras públicas que estavam lá. Agora, o discurso dos caras, analisando, e eu ouvi um pouco do discurso, então, analisando friamente, eles falam X. Mas porque aqueles querem aquilo. Não, mas, cara, mas isso é um papel de um pastor, Marcos Feliciano, e de um outro cristão, embora ele seja presidente, ele se diz cristão. Disseminar uma divisão entre o povo e isso gera o ódio. Tá certo esse negócio aí, cara? Vocês votariam nesses caras? Então, pode falar. Não tem problema. O problema é que assim, as pessoas elas são utilizadas como massa de manobra, né? Marcha para Jesus, se um dia ela foi genuína, Se um dia foi genuína, se um dia quando se criou isso realmente queria, né, mostrar a força de um movimento cristão que estava surgindo, hoje, infelizmente, ela é tomada pelo poder, né? Então hoje, por exemplo, você tem uma divisão, né? A esquerda faz a parada gay, a direita faz a marcha para Jesus e fica conflitando esse tipo de coisa, né? De verdade, o evangelho não tem nada a ver com isso. O evangelho ele vai atrair esse povo todo num povo só, né? O evangelho ele faz unir o da esquerda com o da direita, o pobre com o rico, o doente com o sadio. O evangelho não é divisão de pessoas, né? Infelizmente, o cristão na política ele chega a ficar até insuportável, né?
porque ele acha que os valores dele agora estão sendo defendidos e tal. E quando na verdade a gente está simplesmente sendo usado, né? Você é usado por um povo. O homossexual, por exemplo, se sente representado por uma esquerda que também está utilizando a sua causa, né? Também está se O aproveitando. empresário se sente representado pela direita, que também está representando Exatamente, a que sua também causa. está se aproveitando pela sua causa, e os caras vão se perpetuando no poder, nada muda, o sistema político é exatamente igual. Cara, e a igreja ela tem que orar a Deus para pedir forças e continuar tendo forças de caminhar com Cristo, né? Porque o Cristo ele tem o poder de juntar tudo isso aí. Junta esquerda com direita, Lula e Bolsonaro, ele junta tudo, né? Jesus não veio para dividir, ele veio para juntar essas pessoas. No podcast lá do pastor Edson, ele falou, os crentes saem daqui da quebrada, vai lá pro centro, pega trânsito, pega uma par de coisa, tem que comprar comida, vai pra passeata da Marcha de Jesus. Por que não faz isso dentro da quebrada? Reúne as igrejas aí, passa aí. E ainda tá Faz uma marcha apoiando. local, conversa com a prefeitura, fecha lá os metalúrgicos lá, ó. E ainda está apoiando candidato a político. Olha só, quem matou Jesus foi o Estado de Direito junto com os religiosos. Cuidado com esse negócio. É isso, não é, Gleice? Infelizmente. O público é um palanque político, exatamente. É uma verdade. A maioria das igrejas hoje em dia, na verdade, é um palco, né? É um palco agora só para eles expor o que eles acham, o que eles querem que aconteça, né? E Cristo, de fato, ele é um corpo, né? Então, nós unidos em Cristo, nós somos apenas um corpo, mas um corpo que vai ser transformado e levado aos céus, né? Então, seja da direita, seja da esquerda, seja homossexual, seja ladrão, seja político, seja o que for, o que Cristo de fato ele quer é apenas salvar, né? Ele está dando a oportunidade de salvação. E essa oportunidade ela é dada a nós, e a escolha de querer ser salvo é nossa também. Então, seja da onde você for, se for esquerda, direita, do lado para frente, isso aí não é Não vai mudar nada, foco, né? não vai É só mudar enxugar nada. gelo isso daí. O que precisamos é nos tornar corpo, né? Então, se eu não concordo com a opinião de alguém, eu devo respeitar a opinião, mas como corpo de Cristo, levar o nome de Cristo, seja para onde for, né? Unidos em um corpo só. Uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, porque às vezes a gente fala da deturpação da igreja, né? O que a igreja foi virando ao longo do tempo, palanque político, e apoia candidato. Escândalo sexual, dá a escândalo financeiro. impressão de que a igreja ela não presta mais, e na verdade é o contrário, né? Você tem muito local sério aí, local de reunião com pessoas genuínas, pessoas boas, pessoas de fé que vai ajudar, né? Porque às vezes a pessoa ela fica tão incomodada com tantos escândalos na igreja que ela fala, não tem jeito, nem a igreja está prestando mais. Quando na verdade, você citou aí a quantidade de cristãos que tem no Brasil, em São Paulo, né? E existem muitas pessoas nesse meio aí que são pessoas genuínas, já conheci muitas, né? Já conheci muitas pessoas boas aí que de fato querem levar o evangelho, que de fato querem compartilhar de fé, que de fato querem ajudar umas às outras e tal. Porque senão as pessoas ficam com a impressão de que a igreja não é mais um lugar saudável e tal. Tem lugar que é, né? Eu costumo dizer que cultuar é bom, ir na igreja é bom quando ir na igreja é bom, né? Quando de fato você vai num lugar saudável, né? Quando você vai num lugar que as pessoas ali de fato não são perfeitas, porque de verdade se você encontrar um lugar perfeito nem vai, você vai estragar, né? Porque a gente é bem ruinzinho mesmo, a gente estraga onde a gente chega. Então existem lugares ainda que você consegue ali sentir o evangelho, ouvir o evangelho, compartilhar da palavra, aprender e crescer na graça e no conhecimento, né? Então às vezes as pessoas se afastam muito da igreja por conta disso e esquecem que existem outros lugares que existem que não dá para generalizar. A gente vive numa época de generalização, né? Dá a impressão que está tudo ruim e tal, mas tem lugar ainda que acolhe as pessoas, que acolhe a viúva, que acolhe o enfermo, que acolhe o desabrigado. Tem muitos lugares ainda que pregam o evangelho de verdade, e esses lugares aí vão com certeza alcançar as pessoas que de fato querem uma fé genuína. Fala sobre isso, você, Gleison, sobre a igreja, o relativismo dela. Questão igreja. Nós estávamos falando a respeito de igreja e a respeito de se a igreja ela não tivesse, né, esse número tão grande de pessoas, eu acho que com certeza a marginalidade, a violência iria crescer muito. Mesmo a igreja tendo as pessoas que tropeçam
as pessoas que acabam fazendo coisas que não deveriam fazer dentro da igreja, ela ainda é uma força aqui na terra que Deus tem usado para alcançar pessoas e mudar pessoas, né? Então a igreja, ela tem sim o lado bom, né? Como todos nós todos temos o nosso lado bom, o nosso lado que não é bom, o nosso lado ruim. Nós temos isso, né? Nós tropeçamos sim, porque estamos numa terra corrupta. Então nós acabamos tropeçando sim, acabamos errando sim. Mas o que nós precisamos é não olhar apenas para a parte ruim, né? Se nós olharmos somente para a parte ruim, nós não se relacionava com ninguém, não teríamos amigos, não iríamos casar, não teríamos filhos, nem nada, né? Então nós precisamos saber viver com a parte ruim e com a parte boa e usufruir bastante da parte boa, né? E tentar minimizar ao máximo a parte ruim, né? Se sinta bem, encontre sempre um lugar que você vai se sentir bem, que você, claro que concordar, você não vai concordar com tudo, né? Vai ter coisas que você vai desconcordar, mas encontre um lugar que você se sinta bem, consiga servir a Deus, né? Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Então encontra sempre um lugar melhor para você estar, né? Maravilha. Então nós vamos chegar ao nosso final do podcast, um cristão de quebrada, um barbeiro também é um psicólogo. Essa que é a verdade da nossa quebrada. Dos quebrados. Sem a barbearia, a quebrada vai sucumbir mais ainda. Baixa imposto. Gente, orem pelos barbeiros, tá? Orem pelos barbeiros. Nós ouvimos muita coisa, e tem barbeiro que infelizmente o seu psicológico acaba ficando conturbado, né? Porque nós ouvimos coisas demais, né? E tem uns que acabam absorvendo e guardando para si e acaba fazendo mal, né? Então, se o barbeiro ele não tiver direcionado por Deus ali, pode-se dizer que ele vai ter um grande problema aí no seu dia a dia. É que o barbeiro não é só um barbeiro, é um influencer, e não é um influencer digital, né? Aqui a gente está na influência digital, mas é uma influência de verdade. Não, pode pau, o Moisés falou aquilo, o Gleison falou aquilo. Se você não está na mão de Deus, você está na mão do barbeiro. Isso é bom ou é ruim? Depende do barbeiro. Depende do barbeiro, exatamente. Faça uma boa escolha na hora que for escolher o seu barbeiro. Então vamos chegando no nosso. Quer falar mais alguma coisa? Então o Cristão de Quebrada fica por aqui com essa conversa especial que foi os psicólogos barbeiros ou os barbeiros psicólogos. E até a próxima.